dia a todos, a graça e a paz do Senhor. Amém, amados. Sejam bem-vindos à casa do Senhor, a mais um domingo de celebração. Que possamos abrir a palavra do Senhor para compartilhar o texto no livro de Salmos 96. Salmos 96. Amém? Cantem ao Senhor um novo cântico. Cantem ao Senhor todos os habitantes da terra. Cantem ao Senhor, bendigam o seu nome. Cada dia proclamem a sua salvação. Anunciem a sua glória entre as nações e seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Porque o Senhor é grande e digno de todo louvor, mais temível que todos os deuses. Todos os deuses das nações não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus. Majestade e esplendor estão diante dele, poder e dignidade no seu santuário. Deem ao Senhor, ó famílias das nações, deem ao Senhor glória e honra. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome, e entrem em seus átrios trazendo ofertas. Adorem ao Senhor no esplendor da sua santidade. Tremam diante de todos os habitantes da terra. Digam entre as nações: o Senhor reina. Por isso está firme o mundo, e não se abalará, e ele julgará os povos com justiça. Regozijem-se os céus, e exultem a terra. Ressoe o mar e tudo o que nele existe. Regozijem-se os campos e tudo o que neles há. Cantem de alegria todas as árvores da floresta. Cantem diante do Senhor, porque ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com sua fidelidade. A palavra do Senhor nos convida nessa manhã a cantar, a proclamar e a anunciar a grandeza, a beleza, a majestade e a santidade do nosso Deus, que está acima de todos os deuses, porque Ele criou os céus, Ele criou o mundo, Ele criou a terra e Ele criou e sustenta todas as coisas. A majestade e o esplendor do Senhor está diante do seu povo, e o salmista convoca as famílias a dar honra e glória ao nome do Senhor, a entrar na presença do Senhor com ofertas, ofertando não apenas questões materiais, mas principalmente ofertando um coração grato por tudo que o Senhor tem feito, por quem o Senhor é. É um convite à adoração, à santidade, à grandeza, ao esplendor desse Deus que reina sobre tudo e sobre todos. É o convite que o Senhor nos faz nessa manhã, para que eu, você, nós, todos juntos, possamos, com um único coração, louvar ao único e verdadeiro Deus. Quero te convidar a fechar os seus olhos, a abrir o seu coração e falar com esse Deus nesse momento. Pai, graças te damos, bendito seja o teu nome. Muito obrigado, Senhor, pelo convite à celebração, ao momento de comunhão, Deus. E obrigado, Espírito Santo, por nos trazer a este lugar de comunhão. Louvado seja o teu nome, Senhor, pela beleza, pela majestade, pela fidelidade e o amor do Senhor que se derrama sobre as nossas vidas e os nossos corações. Em nome de Jesus, Pai, que possamos responder positivamente ao convite do salmista dessa manhã, para que possamos cantar, para que possamos proclamar, para que possamos adorar ao Senhor com tudo que temos e tudo que somos, rendendo ao Senhor os nossos corações, a nossa vida, Senhor. Que em nome de Jesus, ó Pai, as nossas celebrações
sejam agradáveis ao teu ouvido, agradáveis ao teu coração, Senhor. Que em nome de Jesus o teu Santo Espírito ministre as nossas vidas nessa manhã, Deus, e que possamos sentir a presença do Senhor aquecendo os nossos corações e almas neste lugar, Pai. Que o Senhor seja engrandecido e exaltado. É o desejo do nosso coração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, que possamos adorar e engrandecer o nome do nosso Deus. Amém? Os irmãos podem se colocar de pé. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti, 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 minha alma anseia por ti. Possamos cantar. Poderoso Deus, engrandeça o nome do Senhor com todo o seu pulmão, Poderoso Deus, com toda a sua voz. Poderoso Deus,
poderoso Deus, minha alma anseia por ti, poderoso Deus. Santo e poderoso é o Senhor, Pai, toda a eternidade, sempre, sempre, sempre. E é esse Deus que Ele é poderoso, santo, que cantamos, que Ele se faz presente nos nossos corações. E o questionamento que eu quero deixar para cada um é: o quanto você tem buscado ao Senhor? O quanto você tem buscado ter intimidade com o Senhor, para entender o que o Senhor tem para você na sua vida, no geral? Porque muitas vezes a gente quer falar, não, deixa que eu cuido disso, deixa que eu cuido daquilo, mas você acabou de cantar Poderoso Deus. Você acha que você é mais capaz que o Senhor? Então deixa com que o Senhor faça. Busque a intimidade com o Senhor para que você possa alcançar aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Não por você, mas por Deus. Na semana passada, tivemos a ministração da palavra em que foi mostrado para a gente a vida de Sansão e o quanto que ele poderia ser muito mais, se ele tivesse buscado, se ele tivesse tido intimidade com o Senhor, como deveria. Muitas vezes a gente tem diversos problemas na nossa vida e que é causado por nós mesmos, porque nós não buscamos ao Senhor, nós não buscamos a orientação do Pai. A gente chega aqui, a gente canta Poderoso Deus, a gente canta Humildade, que a gente vai cantar agora, mas parece que da porta para fora muitas vezes a gente não acredita no que a gente cantou. Então, que essa canção possa ser real, que possamos buscar mais do Senhor, ter mais do Senhor e menos de nós. Amém? De ti, mais de ti, de ti, menos de mim, menos de mim, menos de mim, menos de que eu diminua, que Ele apareça, que eu
eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Todo o seu coração, mais do Senhor. Mais de ti, menos de mim, menos de cresça, que eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Amém. Amém, irmãos. Os irmãos podem se colocar de pé. Enquanto a gente vai tocar mais uma música, os irmãos podem trazer suas ofertas. Amém? Preciso de ti, preciso do teu perdão. Preciso de ti, quebranta o meu coração, como a corça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Não posso esquecer o que fizeste por mim. Quão alto é o céu, tua misericórdia,
Como um pai se compadece dos filhos, assim tu me amas. Afasta as minhas transgressões, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. E as lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza, escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Preciso de ti. Amém. Amém. E que as músicas que a gente cantou hoje possam ser reais para nós. Que nós possamos olhar para nós e entender que nós precisamos do Senhor. Que nós possamos entender que Deus é poderoso. Que Deus é soberano acima de tudo, de todas as coisas, de todos. E que possamos realmente ser transformados pelo Senhor. Que possamos fazer das canções orações, para que elas venham a se tornar realidade em nossas vidas. E que possamos estar com o nosso coração aberto, para que o Senhor possa mudar. Amém. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar, a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi do mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem no
sermos inundados por tua glória, Senhor. Que possamos deixar o Senhor inundar os nossos corações, para que possamos verdadeiramente ser transformados por Ele. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar, a esperança viva, tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo, santo é o Senhor, Pai. Glorificado seja, Pai. Senhor, que o Senhor possa habitar em nós, possa trazer luz às nossas escuridões. Pai, que cada música cantada aqui hoje possa ter sido uma oração, Deus, feita a Ti. Que possa ser real em nossas vidas, Deus. Que possamos ser transformados e que possamos querer mais e mais do Senhor, Deus. Para que assim possamos ser transformados por Ti e atingirmos onde o Senhor quer que chegamos, Pai. Deus, por favor, que o Senhor possa trazer luz ao nosso coração, a escuridão que há em nós, para que possamos ser verdadeiramente transformados por Ti, Pai. Glorificado seja o Teu nome, Deus. Que o Senhor possa continuar a falar aos nossos corações agora através da Tua palavra, Deus, que será ministrada. Que o Senhor possa falar com quem vai ministrar nessa manhã e que o Senhor possa usá-lo, Deus, como Teu canal, Pai, aqui.
Louvado seja o teu grandioso e poderoso nome, Deus. Jesus, amém. Quero convidar os amados a abrir a palavra do Senhor no livro de Gálatas. Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6. Amém? Poucos amém? Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instruiu. Não se deixem enganar, de Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Esse é um texto que nós conhecemos, né, e que se torna muito importante na nossa caminhada cristã. Porque ele vem falar para nós de um lugar de cura e de restauração. E esse lugar é, ou deveria ser, a igreja. A igreja é chamada para ser esse lugar de cura e restauração. E como que isso acontece, né? Como é que a cura e a restauração podem nos alcançar? Através do amor prático que a vida cristã nos impulsiona. E esse é o grande X da questão, né? O amor na vida cristã, ele não pode ser algo apenas abstrato, não pode ser apenas palavras ou sentimentos, mas o amor ele precisa ser algo concreto, uma ação verdadeira que mova o nosso coração ao coração do outro. E esse é o contexto do livro aqui, né? Que fala para nós. A igreja de Gálatas estava passando por problemas, porque os irmãos estavam caminhando muito bem, vivendo e glorificando a Deus com as obras, com a pregação e o ensino da palavra. Porém, em determinado ponto, o apóstolo Paulo vem dar um puxãozinho de orelha neles, dizendo: meus irmãos, vocês estavam caminhando tão bem, o que aconteceu para que vocês dessem essa parada, puxassem o freio de mão? Vocês começaram a seguir um outro evangelho que na verdade não é nem evangelho. Começaram a dar ouvidos a falsos profetas, a falsos ensinamentos, que trabalham muito mais a legalidade do que o reino. Vocês estão começando a viver uma vida muito mais religiosa do que uma vida do Evangelho de Cristo, que cura, que liberta, que restaura. E então, o apóstolo vem e traz essas questões, logo em seguida dele ter dito sobre as questões do capítulo 5, sobre a liberdade que nós temos em Cristo, que não é uma oportunidade de fazer o que a gente quer. E ele destaca o fruto do Espírito e as obras da carne. E então ele começa a dar essa orientação. Por quê?
Porque muitas vezes, quantas vezes nós somos procurados por pessoas que estão passando por dificuldades? E elas nos procuram porque ouviram falar que nós somos da igreja. Ah, eu vou falar com fulano porque ele é da igreja. Eu estou com um problema assim, 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 eu não sei o que fazer. Normalmente essas pessoas da igreja sabem nos dar boas palavras de orientações. Mas o apóstolo Paulo, ele vem destacar para nós, olha, irmão, se alguém for surpreendido em algum pecado, foi surpreendido em pecado. Então, quando Paulo está dizendo, ele não está dizendo que nós todos somos perfeitos. O verso 1, ele trabalha exatamente essa questão. Olha, irmão, se alguém for surpreendido em pecado, em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, para que também não seja tentado. O que o apóstolo Paulo está ensinando para a gente? Que todos nós somos sujeitos à queda. Mas nem todos nós estamos preparados para sermos agentes de restauração. Todos nós aqui, a começar de mim, todos nós estamos sujeitos a cair, a pecar, a sermos surpreendidos, como o texto diz, em um pecado. Mas nem todos nós estamos prontos para sermos agentes de restauração. Isso é uma coisa extremamente delicada e importante para nós. Porque quando o Senhor nos chama, Ele nos chama para uma transformação, né? Mas nesse processo, muitos de nós caímos. Quem aqui nunca pecou? Né? Todos nós pecamos. Mas o pecado na vida cristã não pode ser algo natural e normal. O pecado na vida do cristão deve ser um acidente na caminhada. E todos nós estamos sujeitos a isso. E quem cai? Como que uma pessoa cai em pecado? Como que uma pessoa, cai em pecado? Como que é essa queda? O que causa, o que nos leva a cair em pecado? Falta de oração. Quando nós deixamos de orar, nós nos tornamos surdos à vontade de Deus para a nossa vida. A voz de Deus, Quando deixamos de orar, nos tornamos surdos à voz de Deus. Outra questão que nos leva a cair em pecado é a falta de leitura e estudo sério da palavra. Quando eu não leio a palavra, quando eu não estudo a palavra, eu me torno ignorante quanto à vontade de Deus na minha vida. Por isso que eu ressaltei nos momentos de aviso, que de fevereiro até a última quinta-feira nós estudamos o livro de João. Mas, num período atrás, nós levamos 2 anos estudando o livro de Mateus. E talvez você diga assim, mas por que foi mais rápido o livro de João do que o de Mateus? Porque o de Mateus foi a primeira vez que a gente fez. E aí muitas coisas foram tratadas ali. O de João veio para complementar aquilo que não foi tratado no livro de Mateus e para fortalecer outras coisas que nós estudamos ali, quanto à vontade de Deus na nossa vida. E isso fortalece a nossa caminhada, mas quando a gente deixa de estudar a palavra, de ler a palavra, nos tornamos ignorantes quanto à vontade do Senhor para a minha vida, para a minha família. Isso me leva à queda. Outra coisa que nos leva a cair em pecado é quando nós buscamos todas as coisas em primeiro lugar e deixamos o reino de Deus por último. Nós invertemos a ordem. Aquilo que deveria ser a prioridade da nossa vida vai para o fim da fila. E aí vira aquele caos, aquela bagunça. Nada na vida começa a dar certo. Tudo começa a dar errado, E aí a gente se pergunta, nossa, mas eu não entendo. Eu trabalho tanto, eu me esforço tanto, eu estudo tanto, e as coisas parecem que não dão certo. Aí a gente pergunta, como está a sua vida de oração? Como é que está o seu estudo bíblico? Não, eu não oro, não estudo. Bem, então a gente já começa a entender de onde está vindo o problema. A gente começa a cair quando a gente se afasta dos momentos de comunhão. Porque na comunhão o Senhor abençoa o povo dele. Salmo 133 diz isso.
O Senhor se alegra quando seus filhos estão em reunião, em comunhão, caminhando e se fortalecendo juntos, como a gente fez ontem aqui. Deus se alegrando aqui ontem e abençoando aquilo que a gente estava fazendo, porque não era para nós, era para o reino. E isso fortalece, mas quando a gente se ausenta, a gente tem uma tendência muito corriqueira. À medida que um problema surge na nossa vida, a gente tem a tendência de se afastar. Se afastar do lugar que poderia nos fortalecer e nos ajudar para enfrentar o problema. E aí a gente se afunda mais nele e cai. Outra questão que nos leva à queda é quando nós nos tornamos amigos do mundo. Não é verdade? Quando a gente se torna amigo do mundo, tudo do mundo é legal, é mais prazeroso. A gente se envolve com entretenimentos, com facilidades, com prazeres. A gente quer desfrutar de tudo que o mundo está oferecendo. E parece que o tempo é tão pouco para aproveitar tanta coisa. Mas a gente se esquece que a palavra nos diz que aquele que se torna amigo do mundo se torna inimigo de Deus. E quando a gente se torna inimigo de Deus, a nossa tendência é de cair. Porque o mundo não tem coisas que vão nos oferecer para agregar a nossa vida cristã. O mundo é um grande ministério de oportunidade para a gente manifestar o reino. À medida que nós conhecemos a palavra, à medida que nós oramos ao Senhor e ouvimos a sua voz, e à medida que temos comunhão uns com os outros. O mundo se torna um grande ministério, um lugar de trabalho, um lugar onde a gente vai para ser luz, para ser sal e para manifestar o reino. E o problema maior é quando a gente enfrenta também, os desejos da nossa carne. É um outro fator muito, muito complicado e que nos leva à queda. Porque nós sempre temos argumentos para não estar na comunhão. Eu estou cansado, trabalhei o dia inteiro. Nossa, mas está chovendo. Mas está frio ou está muito quente. A gente acaba sempre encontrando um motivo, entre aspas, qualquer, para não estarmos onde deveríamos estar, onde Deus está querendo frutificar na nossa vida. Esses são motivos que nos levam à queda. A gente não cai por acaso. A gente cai porque dá vazão a esses desejos. A gente dá oportunidade para essas coisas na nossa vida. A gente acha que porque está cansado eu não preciso orar. Eu não vou orar. E aí a gente começa assim, A gente às vezes está bem, mas aí fala, olha, eu sempre orava de joelho. Mas hoje eu estou cansado, eu não vou orar de joelho não, eu vou orar sentado. Mas eu estou com uma dor nas costas, então acho que eu vou orar deitado. Aí você não ora porque você vai dormir, você vai relaxar, você vai estar ali e acabou. Entendeu? Você vê como é sutil? É sutil você parar de orar. Meus olhos estão ardendo, eu não vou conseguir orar. Hoje eu comecei a ler, meu olho estava ardendo. Eu vou assistir uma série. E aí você vai para a série, você passa 3 horas assistindo a série. Mas você não conseguiu ler nem um capítulo da Bíblia porque o olho estava ardendo, mas para a série não estava ardendo. Você vê como a gente arruma desculpas para não fazer determinadas coisas? E são essas coisas que fazem a gente cair em pecado, porque nos afastam de Deus. E quando nós caímos, alguém tem que lidar com a nossa queda, não é verdade? E quem é que vai lidar com a nossa queda? O apóstolo Paulo fala que são os espirituais, não é verdade? Ele diz aí no verso 1, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais, são essas as pessoas que devem lidar com aqueles que caem em pecado. E aí você pensa, poxa, mas como assim? Quem são os espirituais? E aí a gente precisa lembrar dos textos, Ele diz que os espirituais são os que receberam o Espírito Santo, lá no capítulo 3, verso 2. Ele também diz que os espirituais são aqueles que nasceram do Espírito Santo, capítulo 4, verso 29.
Ele diz que os espirituais são aqueles que andam no Espírito Santo. Capítulo 5, verso 16. Os espirituais são aquelas pessoas que são guiadas pelo Espírito Santo. Capítulo 5, verso 18. Os espirituais são aqueles que produzem o fruto do Espírito. Capítulo 5, versos 22 e 23. Os espirituais são os que vivem no Espírito Santo. Capítulo 5, verso 25. Então, quando ele diz, olha, se alguém for surpreendido em pecado, vocês que são espirituais, vocês que receberam o Espírito, que nasceram do Espírito, que andam no Espírito, que são guiados no Espírito, que produzem o fruto do Espírito e que vivem no Espírito, vocês que são maduros espiritualmente, vocês que alcançaram a maturidade cristã, vocês que são provados e aprovados continuamente pela vida, pelas provações que aparecem na vida, vocês são chamados para cuidar daqueles que caem em pecado, aqueles que são surpreendidos em algum tipo de pecado. E talvez você se pergunte assim, poxa, mas por que ele dá tanta ênfase? Porque se você olhar o texto, ele vai dar mais ênfase a esses espirituais, a esses que são chamados a exortar aqueles que caíram em pecado, do que os que caíram. Ele vai ressaltar muito mais esse pessoal. Porque exortação não é só chamar atenção, exortação é você animar o outro, é animar o irmão, é trazer de volta o ânimo à vida daquele que caiu, né? Por que o Paulo dá tanta ênfase nisso? Porque quando nós lidamos com a restauração de um irmão, de uma irmã, quando nós lidamos com as questões de disciplina da igreja, se nós não estivermos totalmente dependentes da ação e do poder do Espírito Santo, nós vamos gerar mais doença do que cura. Se a gente for querer restaurar alguém, ou tratar na questão da disciplina sem depender do Espírito, dependendo só de nós mesmos, a gente vai chegar e falar, mas você é preguiçoso, hein? Você começou orando de joelho que estava certo, depois mudou para sentado, agora está deitado. Não dá, né, irmão? E aí a gente vai com a dureza e... Calma. É isso que o Espírito trata? É dessa forma que o Espírito está tratando? Para nós irmos a alguém, para exortar esta pessoa no erro, nós precisamos depender do Espírito Santo. Porque senão a gente não vai gerar vida, a gente vai gerar morte. A gente não vai levar à restauração, mas vai gerar ao afastamento e aumentar a doença na vida do outro. Essas são as pessoas que o apóstolo Paulo diz que são chamadas para cuidar daqueles que foram surpreendidos em pecado. Os espirituais, que agora nós já sabemos quem são. Mas como eles devem agir, né? Como que deve ser qual deve ser o dever, né? Não como, mas qual é o dever daquele que é espiritual na vida daquele que caiu em pecado? Como que ele deve agir? A palavra nos diz que ele deve agir para a restauração, que é o que o texto diz, deverá restaurá-lo com mansidão. Esse é o dever do espiritual na vida daquele que peca. Ele deve restaurar. Ele é um agente de restauração na vida daquele que caiu. Porque normalmente, irmãos, quem cai... E quem já caiu aqui? Quantas pessoas já não caíram, né? Quando a gente cai, a gente sofre escoriações. A pele fica arranhada. Quando a gente cai, às vezes um osso quebra. Não é? Quando a gente cai, às vezes a gente cai de um determinado jeito que rasga a pele, ao ponto de ter que costurar. Quando nós caímos, nós sentimos vergonha, medo, dúvida e raiva. Não é? Ou eu estou errado? Quando a gente cai,
Muitas vezes nós perdemos o ânimo, a esperança e a alegria. Quando caímos, perdemos a visão do alvo e nos tornamos cegos. Adentramos na escuridão e as trevas invadem o nosso coração. Quando nós caímos, muitas vezes a gente não tem forças para levantar sozinho. A gente precisa de ajuda. A gente precisa de alguém que estenda a mão. Alguém que venha ao nosso encontro. E quando Paulo usa a palavra restaurá-los, a palavra restaurar, que é usada aqui, ela tem o sentido de colocar o osso no lugar, de costurar uma ferida que foi aberta e ela precisa ser costurada, para que haja a restauração daquele membro. Ela tem o sentido de colocar a vida em ordem, os pensamentos e as emoções. Esse é um processo de restauração. Mas o objetivo dessa restauração é que o outro seja curado, não é? Que a pessoa que se machucou, que caiu em pecado, que ela seja curada. A restauração é aquilo que o Senhor nos chama, como espirituais, a fazer na vida do outro. Mas a cura, ela vem através de um processo. E para que o processo de cura aconteça, a pessoa precisa se comprometer a permanecer firme nesse processo de restauração. Sabe quando você quebra um tornozelo, um joelho, ou alguma coisa do tipo? Você tem ali uma cirurgia, um processo de colocar os ossos no lugar, mas aí você precisa fazer o quê? Fisioterapia, não é? Tem que passar num processo de fisioterapia, e isso não é do dia para a noite. Não é uma sessão de fisioterapia que você vai fazer e que vai restaurar o movimento normal, não. Isso leva tempo. E eu me lembro porque a minha esposa quebrou o tornozelo. E tinha que fazer fisioterapia, os exercícios ali, me tornei fisioterapeuta mesmo sem ir na faculdade, sem estudar. Segui orientações que foram passadas, olha, tem que fazer assim, você tem que forçar às vezes, tem que girar para lá, para cá. O processo é fácil? Não é. Muitas vezes a minha esposa ficava com raiva de mim. Ela às vezes não queria nem falar comigo. E quando ela sabia que chegava a hora de fazer o momento do exercício, ela já ia fechando a cara comigo. Por quê? Porque ela sabia que aquilo ali ia causar dor e sofrimento. Mas era necessário para o processo de restauração e cura. Não é agradável, mas faz parte. Né? E à medida que a gente vai fazendo isso, às vezes, a ferida, ela não é externa, ela é interna. E a gente fala assim, mas o tempo cura todas as coisas. Cura não. O tempo, ele é um agente que vai servir para esse processo de restauração e cura. Mas o tempo só não vai curar. Se você caiu, abriu o braço, você vai precisar costurar. Se você não costurar aquilo, não, eu vou deixar que o tempo vai restaurar o braço. Não vai. Ele vai apodrecer a carne e vai começar a apodrecer o braço. Vai infeccionar e talvez você tenha que amputar aquele membro. Porque você achou que o tempo ia resolver. Não, ele não vai resolver sem um processo de restauração. E é esse processo que muitas vezes é o difícil. Porque todas as vezes que você tem que se comprometer a estar ali para que aquele processo aconteça. Pastor, mas e quando isso acontece nas emoções? Quando é algo do coração? O processo é o mesmo. A gente vai fazer algumas questões de processo, mas a cura, o tempo vai ser necessário? Vai. E como é que acontece isso? Com a mansidão, não é? Como que essa ferida que foi aberta na alma, ela pode ser curada? Tem o processo do tempo
mas tem também o processo daqueles que Deus usa como espirituais para restauração. O John Stott, ele usa uma frase que eu até anotei aqui para não me esquecer. Ele fala assim, como é que é essa mansidão? Como é que a gente age com mansidão com aquele que caiu em pecado? Você vai até ele, você estende a mão a essa pessoa, você levanta essa pessoa novamente, você consola essa pessoa com palavras brandas, e você abraça essa pessoa como um abraço de mãe. São as palavras do John Stott. É assim que a gente faz o processo de restauração, quando a ferida não é externa, ela é interna. Mas a cura interna só vai acontecer à medida que essa pessoa também for confrontada com o seu erro, com o seu pecado. Porque o confronto faz parte desse processo de restauração. Quando você confronta, ninguém aqui gosta de ser confrontado no seu erro, no seu pecado, mas isso faz parte. Tem que haver o confronto. E não é enfiar o dedo na cara do outro, falar assim, você é um pecador miserável que vai para o quinto dos infernos. Não, não é isso. Lembra que é um processo de restauração. Você, como espiritual, precisa depender do Espírito e agir como? Com mansidão, que é o que o texto diz aqui. Mansidão, se você for olhar em Gálatas 5, 22 e 23, a mansidão é um dos frutos do Espírito. O amor, a mansidão, a paciência, o domínio próprio, tudo isso vai fazer parte, porque são características da verdadeira espiritualidade. A verdadeira espiritualidade é essa que manifesta o fruto do Espírito na vida do outro. Mas a cura em si, ela vai depender do tempo, do processo, do tempo que esse processo vai sendo feito na vida da pessoa, do confronto que é realizado. Mas o fator primordial é a busca do poder de Deus na vida dessa pessoa. É o poder do Senhor que vai realmente curar esta pessoa nas suas emoções, nos seus pensamentos. Lembra do texto lá de Jeremias, no capítulo 17, versos 9, 10 e 14? Quando ele diz que, olha, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu, o Senhor, que sondo o coração e examino a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta e de acordo com as suas obras. E aí o Jeremias fala, cura-me, Senhor, e eu serei curado. Salva-me, e eu serei salvo. Pois o Senhor é aquele a quem eu louvo. Então o processo de restauração, o Senhor vai usar a minha vida, a sua vida, a vida daqueles que são espirituais. Aqueles que, como nós já vimos, que nasceram de novo, que receberam o Espírito, que andam no Espírito, que são guiados no Espírito, que produzem o fruto do Espírito, que vivem no Espírito, que são guiados por Ele. São essas as pessoas que Deus vai usar na vida daqueles que foram pegos em pecado, que caíram em pecado. E à medida que nós somos usados por Deus, nós somos usados por Deus não para julgar, mas para restaurar. Não para castigar alguém, mas para sermos instrumentos de restauração na vida do outro. Levando luz aonde existem trevas. Levando o alívio aonde existe dor, a certeza aonde tem dúvida, a paz aonde há guerra e a ordem aonde existe o caos. Nós somos chamados a isso. Mas a gente precisa sempre lembrar de uma coisa. Por que, pastor, que a gente tem que corrigir o erro do irmão? Por que a gente tem que, chamar o irmão, confrontar ele se ele está em pecado? Isso é tão desagradável, pastor. Não é verdade? Eu ouço às vezes as pessoas falar, pastor, mas eu vi o irmão errando e tal, e fazendo, e tal, mas eu não chamei atenção porque é muito desagradável ficar chamando a atenção do irmão que está no erro. Não, irmão.
Eu sei que humanamente para nós, a gente se sente às vezes desconfortável em chamar a atenção de alguém. Mas por que é necessário que isso aconteça? Porque os espirituais sabem que é necessário que isso deve ocorrer na vida das pessoas. É necessário acontecer essa correção, porque o pecado, irmãos, é um freio, um obstáculo que vai impedir o crescimento do seu irmão. E não só o crescimento do seu irmão, o crescimento da igreja. Muitas igrejas não crescem, não se desenvolvem, não se fortalecem, porque não existe a correção dos pecados. E em alguns casos, porque os pecados nem são confessados. Os pecados não são abandonados, mas os pecados são escondidos. Como é que a gente pode corrigir o pecado de alguém que não confessou? Como é que a gente vai corrigir alguém que acha que está certo? Isso é difícil. E isso faz com que o reino não se expanda, nem no coração da pessoa e nem dentro da igreja. A igreja não consegue ser luz, porque ainda existem trevas no meio dela. Por isso que quando nós vemos o texto do salmista Davi, ele fala para nós, ele ora ao Senhor: olha, o Senhor me sonda e o Senhor me conhece, vê se existe em mim algum caminho mau e me guia por o caminho correto. Que teu Espírito Santo me guie, Senhor, porque eu não quero ser uma pedra de tropeço. Senhor, lá no Salmo 19, ele diz mais: Senhor, perdoa dos pecados que me são ocultos, daqueles que eu nem sei que eu faço, mas eu faço. Você já parou para pensar que muitas vezes você está vivendo uma vida de pecado sem ter consciência de que você está pecando? E que essa forma de você viver a sua vida atrapalha o seu crescimento espiritual e o crescimento da igreja. É isso que ele está dizendo aqui. Esse processo precisa acontecer para que a igreja cresça, para que a igreja se fortaleça, para que a igreja brilhe no poder do Espírito Santo. Se isso não acontecer, a igreja vai estagnar, ela vai parar e vai ser uma criança espiritual. E aí não funciona, irmãos. Imagina você pegar uma criança e soltar no meio de uma floresta escura no meio da noite, e você vai embora. O que você acha que vai acontecer? Não vai virar o Tarzan, e nem o Mowgli. Vai virar comida para animais ferozes. Que é bonitinho, né? De pensar no Mowgli, no Tarzan. Deixaram lá e eles foram criados pelos animais. Não acontece isso não, gente. É comida. É presa, né? Uma criança indefesa. Mas o texto também diz para a gente uma coisa importante: cuide-se, porém, para que cada um de vocês não seja também tentado. Opa! Ele diz para nós: olha, tem pessoas que caem em pecado e todos nós estamos sujeitos a isso? Sim, mas nem todos estão preparados para ser agentes de restauração espirituais, como o texto diz. Essas pessoas têm um dever de tratar esses que caíram em pecado com mansidão, mas precisam também tomar cuidado para não cair em tentação. Porque nós temos a tendência de achar que, pelo fato da gente estar ajudando o outro, a gente é melhor do que o outro. E nós, que somos espirituais, também estamos sujeitos à queda. Por mais que a gente tenha consciência de que, olha, eu já fui justificado, eu fui livre da condenação do pecado. Eu estou sendo santificado no processo da minha vida, sendo livre do poder do pecado na minha vida, porque eu me alimento da palavra que me santifica. Mas eu não estou livre da presença do pecado na minha vida, enquanto eu não tiver um corpo glorificado. Então, nessa vida que nós vivemos aqui na terra, nós vamos viver ela sempre lutando contra o poder do pecado na nossa vida. E isso acontece à medida que nos alimentamos da palavra. Mas a presença do pecado, nós só vamos estar livre dela quando estivermos com Jesus.
só aí não vai mais ter a possibilidade da gente pecar, porque já não vai existir mais a presença do pecado em nós. E a gente precisa estar muito atento a isso. E no verso 2 ele fala para a gente levar os fardos pesados uns dos outros, e assim cumprir a lei de Cristo. É interessante essa questão, né? Levar os fardos pesados uns dos outros. Fica de pé, por favor. Você que está aí, bem acomodado, para saber que você dá uma esticadinha. Fica de pé, pega a sua Bíblia. Vai, eu acho que todo mundo tem Bíblia, pelo menos, né? Então segura a sua Bíblia. Tá com a Bíblia na mão? Todos estão? Uma mãozinha só, segura a Bíblia. Assim, ó. Você vai segurar a Bíblia aqui, estendida. Estende o braço. Não é para ficar com o bracinho curto, não. Não é braço de Horácio. Estende o braço. Fica assim. Pode ficar. Não é para baixar, não, hein? Estica o braço, irmão. Esse bracinho curto, o celular ainda pesa menos. Estica, aqui ó, esticada. Não é assim não, é assim, estica o braço. Bracinho de Horácio não, aqui ó, estica. Quando cansar, você me avisa. Cansou? Tá cansado já? Tá doendo? Isso, agora você faz o seguinte, você vai pegar a sua Bíblia, você vai colocar em apoio no ombro do seu irmão, que está do seu lado. Pode ser um do lado, um do outro, ou na frente, aí. Pode ser no ombro dela. Isso aí, ó. Melhorou? Agora quem está sozinho vai sofrer, né? Obrigado, pode sentar. É isso que a gente precisa entender, irmãos. A vida cristã, ela não é fácil. Viver nesse mundo não é algo fácil. E muitas vezes fica pesado. E aí a gente está ali segurando, está pesado e a gente não busca ajuda. E é o que o texto está dizendo, olha, levem os fardos pesados uns dos outros. Ajuda o seu irmão a levar o fardo. Porque às vezes o fardo que você está levando não é tão pesado quanto o do outro. E você, muitas vezes, pode já ter entendido o que é ser espiritual. E aí você sabe que muitas cargas que você leva, você não precisa levar. Você lança sobre Jesus. Não é o que ele diz? Você que está cansado e sobrecarregado, vem a mim que eu vou te dar descanso, eu vou te dar alívio. Jesus, irmãos, é o nosso modelo, é aquele a quem nós temos de seguir. E Jesus, ele não é só apenas, né? Ele não é apenas uma fonte de perdão, de esperança, de alegria, de misericórdia, de graça, mas ele também é o modelo de amor generoso, de serviço, de acolhimento. E à medida que nós entendemos isso, nós ouvimos o chamado para sermos como Jesus, que carregava os fardos pesados das pessoas e dava alívio a elas. Nós somos chamados para sermos assim. Mas à medida que a gente vai fazendo isso, a gente tem que tomar um cuidado, porque o texto vai dizer para nós, olha, se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a sua própria carga. Ué, peraí, mas ele fala que eu tenho que ajudar o meu irmão a carregar, levar os fardos uns dos outros, e agora ele fala que eu tenho que carregar o meu fardo? E eu tenho que tomar cuidado para não me comparar com o outro? Olha quanta coisa que ele disse aqui. E se eu me lembro lá do capítulo 7, do verso 1 ao 5 do livro de Mateus, ele fala para nós ali tomarmos cuidado para não apontar o cisco no olho do irmão
enquanto tem uma trave no meu. Não é verdade? Por que que ele diz isso? Porque é muito mais fácil eu apontar o erro do outro do que o meu. E talvez o cisco e a trave não faça tanto sentido na nossa cabeça, mas, por exemplo, se eu estou com uma mochila nas minhas costas e você está com uma na sua, é mais fácil eu enxergar a sua mochila do que a minha. E aí eu aponto o seu erro. A sua mochila está cheia, irmão, hein? Nossa, você chega a estar andando envergado assim, com a mochila pesada. É mais fácil eu olhar a sua mochila do que a minha. Mas o texto do apóstolo Paulo fala o quê? Olha, examine-se a si mesmo. Vê o que você está levando na sua mochila antes de você começar a apontar para a mochila do outro. Faça o autoexame. Porque quando você começa a apontar os erros e a criticar o outro, você cai no auto-engano do orgulho e da soberba, de se achar melhor do que o outro. A gente gosta muitas vezes de se comparar com quem é pior do que a gente, né? Porque a gente sempre está em cima. Se eu tenho que me comparar com alguém, eu procuro alguém que está sempre pior. Ah, fulano só veio uma vez só no mês no culto. Eu vim em todos. Tá, mas você veio em todos e não aprendeu nada, né? Com essa fala que você teve, você não sabe a carga que o outro está levando. Mas você tem uma carga enorme de orgulho que está carregando. Aí quando ele diz para a gente fazer esse autoexame, olha, avalia você. Tira a mochilinha das costas e abre ela para ver o que você está carregando. Quanta gente não está com a mochila cheia de mágoa, de rancor, de ódio? Quanta gente não está com a mochila cheia de orgulho, de vaidade, de arrogância? Quanta gente não está na mochila com a toga de juiz, pensando que é o juiz do irmão, para julgar o que o outro faz, fala ou deixa de fazer ou falar. Paulo fala, olha, examine-se cada um a si mesmo. E quando ele fala para cada um deve levar a sua própria carga, qual a diferença de ajudar o irmão a levar o fardo pesado dele e de eu ser responsável pela minha própria carga? Porque eu não vou debruçar sobre o meu irmão toda a minha carga. O meu irmão, ele vai me ajudar a carregar os fardos pontuais da minha vida. Ele não vai me carregar nas costas a vida inteira. E o que é esse carregar o fardo um do outro? Aquele momento em que você está passando por um luto, você perdeu alguém que você ama, e aí você precisa de alguém para te ajudar a atravessar esse período. Aquele momento que você recebeu um diagnóstico que você não estava esperando por aquilo e ele foi totalmente contrário. E aí você precisa de alguém para compartilhar o fardo, para orar com você. Aquele momento em que você teve um problema no seu casamento e você precisa de ajuda. Busque ajuda de alguém, para alguém que é espiritual para aconselhar de forma espiritual. Há dois carnais que brigaram e que não conseguem se acertar num casamento, porque esqueceram que Jesus é o juiz entre eu e o meu irmão. Jesus é o juiz entre eu e a minha esposa. Agora, quando eu tiro Jesus da equação, eu acho que eu sempre estou certo, e ela vai achar que sempre está certa. E um lugar onde os dois acham que estão certos, é um lugar de conflitos, de discussões, de brigas. Mas o lugar onde Jesus é o juiz, eu acho que eu estou certo. Aí ela acha que está certa. Aí Jesus fala assim, os dois estão errados. Aí a gente fala, amém, Senhor. O que o Senhor quer para nós? Isso é ser espiritual. É buscar no Senhor a direção para fortalecer o casamento e a relação familiar. E aí eu preciso da ajuda de gente para me ajudar a resolver algumas questões pontuais da vida. Poxa, estou fraco espiritualmente, preciso de um irmão para me ajudar em oração. É ajudar a levar o fardo do irmão. Mas quando ele diz que eu tenho que, cada um deverá levar a sua própria carga, ele está dizendo, você é responsável pelas escolhas que você faz.
Muitas vezes a gente está levando carga por causa das nossas escolhas. Nós escolhemos orar menos, ler menos a Bíblia, nós escolhemos não estar presente nos cultos, nós escolhemos não estar presente no estudo, escolhemos desfrutar, usar o nosso tempo mais para satisfazer a nossa carne do que fortalecer o nosso espírito. E aí a gente cai nos problemas. E quando caímos no problema, a gente precisa de gente espiritual para nos levar de volta ao primeiro amor. Essa é a grande questão. As nossas decisões nos levam a essas quedas. E então ele diz no verso 6, o que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Ele diz que os irmãos devem levar os fardos pesados uns dos outros, certo? Gente, mas não é só coisa ruim que você tem que trazer para aquelas pessoas que te ajudam. Quando está tudo bem, você nem quer saber das pessoas, né? Agora, quando a casa cai, aí você corre para o fulano lá ajudar você, né? Vou dar um exemplo pastoral, que fica talvez mais fácil. Quando a coisa está ruim, pastor, me ajuda, pelo amor de Deus. A coisa lá em casa está feia. Ah, porque o meu filho isso, porque meu marido aquilo, porque não sei o que lá, e baralá, baralá, baralá. E o pastor vai, ajuda, né? E pode ser um líder, não precisa ser só o pastor, tá? Mas um exemplo para que a gente possa compreender. Coisa está feia, chama o pastor para ajudar. Aí gasta-se lá um tempo de investimento, de oração, blá, 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 3, 4 meses ali. Ripa, beleza. Está tudo bem? Ah, pastor, agora está tudo tranquilo, graças a Deus, obrigado, blá, 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 tá jóia. Aí, vamos fazer um churrascão? Vamos. Vamos chamar o pastor? Ah, não, o pastor come muito. Né? Aí não chama, não. Vamos fazer uma viagem, a gente pode escolher uma pessoa para levar para a viagem. Vamos levar o pastor? Não, porque o pastor vai ficar olhando o que a gente está fazendo, vai ficar apontando o nosso erro lá e tal, entendeu? Ah, vamos fazer um aniversário e tal, vamos chamar o pastor? Ah, não, o pastor não. Porque ele vai chegar aqui, aí a gente vai ter que orar antes de cortar o bolo e tal, esses negócios todos. O pessoal da família não gosta muito de orar, e não, melhor não. Entenderam mais ou menos? Na hora que a coisa está ruim, a gente chama alguém espiritual. Na hora que a coisa está boa, a gente quer o espiritual longe. Para você entender outra forma, a pessoa procura você, não procura? Quando ela precisa, quando as coisas não estão boas. Agora, quando está tudo tranquilo, você fala, oi, tudo bem, mano? Tudo bem. Vira as costas e vai embora. Não quer nem conversa. Por quê? Porque está tudo bem. Assim são as pessoas. E quando Paulo diz isso, ele tem em mente, principalmente, ele fala várias partes, né? Lá em Filipenses 4, do 14 ao 19, ele vai dizer sobre a igreja de Filipos. Ele vai dizer, olha, vocês me ajudaram quando ninguém me ajudou. Vocês mandaram ofertas para mim, vocês me abençoaram com material e espiritualmente. Diferente de outras igrejas que não estão nem aí. E é exatamente o que Paulo está dizendo. Nós que somos instruídos na palavra, precisamos honrar e agradecer aqueles que nos instruem na palavra. Nós precisamos honrar, agradecer, sejam com orações, sejam com bênçãos materiais, ajudando essas pessoas que nos ajudam. Porque muitas vezes a gente acha que pelo fato de alguém ser espiritual, ela não passa por dificuldade, não tem problema. Eu já ouvi uma vez aqui, a gente estava num estudo, aí teve uma pessoa que falou assim, a gente estava conversando tal ali no meio do estudo, e a gente falou, irmão, mas você tem que orar, você tem que buscar o Senhor em oração, em estudo da palavra, você tem que se dedicar. Pastor, para você é fácil, que você fica o dia inteiro sentado, estudando e lendo. Eu falei, é mesmo? Então é essa a visão que você tem de mim? Você acha que a minha vida, eu passo o dia inteiro sentado, estudando, orando, zen ali, sem problema nenhum? Está se vendo que você não me conhece. Não me conhece. E a gente ouve muitas coisas, as pessoas às vezes passam e falam assim, o pastor está ali,
trabalhando, fazendo um negócio manual ali e tal, e a pessoa fala: eita pastor, está trabalhando, hein? Aí ele fala: não, eu estou descansando. E aí quando vê o pastor ali, ó, que nem o irmão falou ontem para mim, eita, eu cheguei aqui na hora do almoço, aí o irmão falou assim: estava fazendo a mensagem, né pastor? Eu falei: estava, irmão. Ele é um trabalho árduo. Eu falei: exatamente. Esse é um trabalho árduo. Porque as pessoas acham que quando a gente está estudando a palavra, preparando uma mensagem, preparando alguma coisa, o pastor está descansando. Via de regra, irmãos, para que a gente consiga pregar entre 50 minutos e 1 hora aqui, a gente gasta pelo menos 10 horas de estudo. Pelo menos 10 horas de estudo. A mensagem do domingo que vem, ela começa a ser preparada quando acaba essa aqui. Quando a gente dá a bênção apostólica aqui, já começa a mensagem do próximo domingo. Então, irmãos, não é algo fácil. Aí os irmãos: pastor, você já escolheu o tema da quinta-feira? Irmão, a gente vai por partes, né? Na quinta a gente terminou um estudo, na sexta tinha preparação aqui para o sábado, sábado tinha atividade, domingo tem outra coisa. A gente vai pensando, tudo isso faz parte de um processo, para que a gente possa trabalhar espiritualmente na vida de cada um. E aí, são coisas muitas vezes externas que as pessoas veem, né? Como a gente falou, aquele que cai, às vezes, mostra coisas externas, mas tem muita coisa lá dentro que eu e você não vemos. Às vezes a pessoa olha e passa a ver a gente fazendo uma coisa e julga de acordo com aquilo que ela está vendo, mas não na realidade não é aquilo. O pastor está carregando pedra, carregando isso e aquilo outro. Está trabalhando, pastor. Não, eu estou relaxando agora. O pastor está de joelho, orando, fazendo uma mensagem. Pastor, está descansando? Não, agora eu estou trabalhando. E aí, imagina, por exemplo, um fazendeiro. O fazendeiro é o tipo de gente que ele não pode reclamar no momento que ele vai colher aquilo que ele plantou. E é exatamente o que o texto diz para nós aqui, né? Ele fala para a gente: olha, não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso ele vai colher. O fazendeiro sabe muito bem disso, e a gente às vezes não entende porque faz parte do ramo agrícola, né? A plantação, e nós somos da cidade grande, mas todo mundo aqui come, não come? O que a gente come depende de quem planta isso, entendeu? O irmão Sebastião estava falando para mim que esse é o período que o pessoal está preparando lá a terra, plantando a semente, aguardando as chuvas que vão vir. A terra precisa ser trabalhada, a semente precisa ser plantada, o tempo precisa agir para que aquela semente brote, cresça, frutifique e nos dê o alimento para a gente comer. Se eu quero comer um purê de batata hoje, à noite, eu não vou sair daqui, plantar uma semente e achar que de noite já vou ter a batata pronta para poder comer. Não vai. A lei da semeadura nos ensina isso. Nós todos, precisamos compreender que ninguém vai plantar trigo para colher maçã. Não é verdade? Você não vai... peguei uma sementinha de trigo, vou plantar aqui, e aí quando vier a colheita, eu vou comer uma maçã. Não vai. Você plantou trigo, você vai colher o trigo. Não tem como colher outra coisa. E quando a gente traz para o nosso dia a dia, se você semeia condenação, julgamentos e críticas, é exatamente isso que você vai também colher. Se você semeia no seu lar que o seu filho nunca faz nada que preste, você é burro, você
é preguiçoso, você é isso, você é aquilo. Você está plantando isso na vida do seu filho. Você não vai esperar colher coisa boa. Por quê? Porque foi isso que você ensinou ele, que ele era aquilo, que ele é aquilo e tudo e aquilo outro. Quando João fala, eu sou um discípulo amado, foi isso que Jesus plantou no coração dele. E foi isso que ele colheu, o amor que Jesus plantou no coração. E ele sente-se como um discípulo amado. As nossas palavras, irmãos, são sementes plantadas no terreno da vida. E que vão brotar um dia e vão dar frutos daquilo que nós semeamos. E a gente tem que estar pronto para isso. E aí, não adianta a gente querer fazer Deus de bobo, zombar de Deus, achando de repente que Deus não percebeu que eu plantei essas coisas na minha vida, e aí quando chegar lá no final, Ele vai me dar coisas que eu nem merecia receber. Não, a gente não pode zombar de Deus assim. Deus sabe exatamente tudo que nós plantamos. Tudo que nós plantamos. As nossas decisões são sementes. Os nossos comportamentos são sementes. Os nossos atos, atitudes são sementes. As nossas orações são sementes. Os nossos pensamentos são sementes. E tudo isso vai ser colhido por nós no fim de todas as coisas. Nós vamos ter que dar conta de toda palavra, de todo pensamento, de todo comportamento, decisão ou atitude que nós tomamos no decorrer da nossa vida. Nós não podemos achar que Deus é tonto e que no final de tudo a gente passou a vida fazendo coisa ruim. Eu não quero saber de Deus, esse negócio de Deus é bobeira, e eu vou curtir a vida, eu vou fazer o que eu quero, eu vou fazer as minhas vontades, e achar que no fim de tudo você vai dizer, Senhor, Senhor, e Ele vai dizer, meu filho, minha filha, vem cá, eu sei que você, fez umas decisões erradas, mas vamos deixar isso para lá, já passou, e vem cá para o descanso do... Não. Senhor, Senhor, não te conheço, aparta-te de mim. Mas Senhor, eu estive lá na igreja, lá uns cultos ali, ouvindo a mensagem, eu cantei louvor, eu chorei nos louvores. Não te conheço, você nunca me procurou como um pai. Então agora que você tenha um justo juiz, vou fazer um julgamento justo de acordo com a sua vida, de acordo com a forma como você viveu, com as decisões que você tomou, com as escolhas que você fez, com os pensamentos que você teve. O seu julgamento vai ser baseado nisso, porque eu te dei a opção da graça em Cristo Jesus, mas você não aceitou, você achou que era coisa de gente ultrapassada, quadrada, antiga, e resolveu viver para o mundo. E agora você vai ser julgada e condenada junto com esse mundo. E o interessante é a outra questão, que jamais a gente vai conseguir colher aquilo que a gente plantou imediatamente. E esse é o grande erro que muitas pessoas cometem. Porque as pessoas, pelo fato de que, eu xinguei alguém hoje, mas nenhum anjo apareceu para me repreender, nenhum raio caiu do céu anunciando, olha, você xingou, você falou um palavrão, você teve um pensamento aí impuro que você não se arrependeu, você tem que se arrepender, porque senão, não, você xingou, você ofendeu, você adulterou, você enganou, você mentiu, e a vida continua igual, não aconteceu nada, não é? Se eu menti, enganei e tal, mas faz um mês que eu fiz isso, nada aconteceu. Então esse negócio tem nada a ver, isso aí é coisa de crente. Não, isso é a lei da semeadura, lembra? Nós semeamos, mas tem o tempo da colheita. Aquilo que você fala hoje, talvez ou provavelmente não vai ter uma reação imediata, vai ter um tempo.
até que gere um fruto, e pode ser um fruto de morte. As nossas atitudes e decisões, irmãos. Eu não quero ir para o culto hoje, porque domingo que vem tem outro. Muita gente pensa assim. Eu não sei se vai ter outro. E o culto de hoje vai ser diferente do próximo. Por quê? Porque eu já não vou ser mais a mesma pessoa no próximo. Você não vai ser mais a mesma pessoa, e talvez você nem esteja no próximo, ou talvez eu não esteja. Talvez Jesus volte daqui a 5 minutos. E aí não vai ter um culto aqui no domingo que vem. Vai ter um culto para os espirituais na presença do Senhor, eterno. E vai ter uma condenação para os carnais eternamente. Por quê? Aquele que semeia para a carne, vai colher da carne, que é o que o texto diz. Colhe destruição, morte, condenação. Aquele que semeia para o Espírito vai colher vida eterna. Vida eterna. E talvez você diga assim: poxa, e o que eu faço enquanto eu espero? Bem, enquanto você espera, você vai regando a semente, você vai cultivando o solo, você vai pedindo ao Senhor que dê o crescimento, você vai tirando as ervas daninhas do seu coração, e vai fazendo o quê? Vai plantando novas sementes, porque pensamentos, emoções, atitudes, tudo isso são sementes. Todos os dias nós tomamos decisões. Você está aqui hoje foi uma decisão que você tomou, ninguém te obrigou a estar aqui. Seguir a Jesus é uma decisão que você tem que tomar. E é o que ele fala: nós somos responsáveis de levar a nossa própria carga. A decisão de seguir a Jesus ou não é sua, não é minha. Eu posso te mostrar Jesus, mas quem vai decidir seguir ou não é você. Por quê? Quando chegar o tempo da colheita, você não pode dizer: mas o pastor nunca falou para mim. Aí ele vai: você tinha a Bíblia nas mãos? Tinha. Você lia? Eu não gostava de ler. Eu não entendia direito. E aí eu me acomodei. A acomodação vai ser eterna, não no reino de Deus, mas nas trevas. Por quê? Porque foram sementes que nós plantamos. E talvez você esteja fazendo tudo isso e plantando novas sementes e, poxa, mas eu planto sementes boas, eu procuro ser uma boa pessoa, eu falo da palavra, eu oriento, eu ensino, eu caminho junto, eu tenho paciência, e as pessoas só me tratam mal, pastor. Faz parte. Jesus fez o que quando ele veio? Ele fez tudo o que era da vontade do Pai. Ele foi tratado bem? Não, ele foi crucificado. Mas, no tempo certo, o Senhor o ressuscita dos mortos e o eleva à maior posição possível, onde toda língua confessará e todo joelho se dobrará. Nós fazemos as coisas certas e as pessoas nos devolvem coisas ruins. Primeiro, você tem que entender que a colheita não é para agora. O que você está recebendo da outra pessoa é o que ela tem de semente no coração. A gente só pode dar o que a gente tem. Eu não tenho como plantar amor na sua vida se eu não entendi o que é o amor. Eu não tenho como plantar esperança se eu não tenho nem para mim. E por isso eu preciso entregar o meu coração a Jesus e permitir que Ele plante o fruto do Espírito na minha vida. E à medida que esse fruto cresce em mim, ele vai frutificar para que essas sementes possam ser também plantadas no seu coração. Eu vou e planto paciência, mas você é impaciente. Tudo bem, a paciência não vai sair do dia para a noite. É o tempo, são as provações que vão surgir na tua vida que vão te fazer uma pessoa mais paciente. Porque você vai começar a entender que não é no seu tempo que as coisas acontecem.
Tudo tem um tempo determinado debaixo do sol. E as pessoas só podem dar aquilo que elas têm. E talvez você ache cansativo fazer o bem para as pessoas e receber o mal, né? Mas não para de fazer o bem não, porque o texto fala para a gente que a gente tem que continuar a fazer o bem. Não podemos desistir disso. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Mantenha os olhos no alvo, que é Cristo. À medida que nós vamos caminhando como peregrinos nessa terra, nós vamos plantando sementes. Nos cansamos, porque cansa às vezes. Tem horas que a gente fala, poxa vida, eu estou cansado de fazer o bem, de só tomar tapa na cara. Vida de pastor também não é fácil não, você acha que é fácil? A gente procura ajudar, e você ajuda 99,9 vezes, o 0,01, você não tem condição de ajudar aquilo. Ah, porque você não presta. Você não vale nada, pastor. Você nunca me ajudou, você nunca fez nada por mim. A gente passa às vezes a vida inteira ajudando as pessoas. E existem momentos que a gente não consegue ajudar. E por aquele momento, nós somos julgados por todo. Uma vida inteira de ajuda, um único ato que você não consegue estender a mão ao outro, por qualquer fator que seja, você nunca fez, você nunca me ajudou, você nunca. É o coração ingrato do ser humano. Um coração mergulhado no pecado, que sempre age dessa forma. Não nos cansemos de fazer o bem. Enquanto temos tempo, devemos aproveitar as oportunidades para fazer o bem a todos, em especial os da família da fé. O texto diz para nós no final, não é? Portanto, enquanto temos a oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente os da família da fé. É fácil amar quem está longe, não é? É muito fácil a gente amar quem está longe. Por isso que ele fala, principalmente aos da família da fé. Porque quando a gente pressupõe família, pressupõe um grupo de pessoas que está caminhando junto. E quando pessoas estão caminhando juntas, entendem que são irmãos em Cristo e que Deus é o seu Pai, eles precisam aprender a conviver, cuidando uns dos outros, levando os fardos uns dos outros, sem deixar a sua própria responsabilidade nas costas do outro. Quando a gente olha e fala assim, sabe quando é que o pastor Maurício vai ser bom? Exatamente, esposa. Quando ele não estiver mais aqui. Aí vão falar, nossa, como o pastor Maurício faz falta. Ele era bom, Aí vão começar a falar um monte de coisa que talvez eu nem seja. Né? Mas aí é nesse momento que eu vou ser bom, vou ser maravilhoso, Mas enquanto a gente está aqui, nossa, o pastor só bate. O pastor abre a palavra, é só reio. O pastor fica puxando a orelha. O pastor pega no pé. O pastor isso, o pastor aquilo. Né? Aí, vou fazer uma festa, vou fazer um bolo, mas o pastor não convida não, porque ele é muito chato. Aí depois que o pastor sair, vamos convidar o pastor para vir? Ué. Aí agora o pastor presta, por quê? Porque está longe. Mas enquanto está no dia a dia, viver perto um do outro, a gente começa a ver os defeitos uns dos outros. Irmãos, todos nós temos defeito, não tem ninguém aqui que é perfeito. Aqui é um pior que o outro. E se não é Cristo na nossa vida, ninguém fica aqui. Então não adianta a gente conviver olhando apenas os defeitos uns dos outros, as falhas uns dos outros. Porque senão a gente vai começar a semear críticas, fofocas e contendas. E aí o que acontece? A igreja racha uma vez, racha duas vezes, racha três vezes, racha numa história inteira. Por quê? Porque a gente começa a conviver e aos da família da fé nunca presta. A gente só enxerga as coisas ruins. O que a gente precisa aprender como espirituais é que aquilo que eu enxergo como uma falha, um defeito, um pecado na vida do meu irmão, é um ministério de trabalho para mim. É um motivo
pelo qual eu devo dobrar o meu joelho e pedir que o Senhor me dê palavras sábias, brandas, me dê discernimento para confrontar o irmão em amor, para conduzi-lo a melhorar naquilo que ele está falho. E à medida que ele melhora naquilo que ele está falhando, que ele está pecando, ele vai crescer espiritualmente. E a igreja como um todo vai crescer e se fortalecer espiritualmente. E isso serve de testemunho para fortalecer a fé do outro. Estou falando alguma coisa aqui que de repente não faz sentido? Eu acho que não. É a forma como nós olhamos uns aos outros que vai nos aproximar ou nos afastar. Nós precisamos olhar os outros através dos olhos de Cristo. Por isso que eu disse lá no começo que quando nós encontramos alguém que está em pecado, se nós não estivermos em total dependência do Espírito Santo, nós vamos causar mais doença do que cura e restauração. Então a gente tem que aprender de que todos nós aqui temos falhas, pecados e erros. Tem uma fala do Eugene Peterson, que eu gosto muito, ele é pastor de pastores, que ele diz que a igreja é como a arca de Noé. A gente entra e fecha a porta. Mas o fedor é tão grande aqui dentro que o nosso desejo é de sair. Mas a gente não sai porque tem um dilúvio lá fora. É o que acontecia na arca. Estava cheio de animal lá dentro. As necessidades dos animais era tudo feito ali. Aí era o cheiro da bosta de um, o cheiro da bosta do outro, da urina do outro. Aquele fedor tremendo dentro da arca. Só que do lado de fora tinha um dilúvio. Assim também é a igreja. Não é um lugar de gente perfeita. É um lugar de gente pecadora, de gente que erra, de gente que falha. Mas é um lugar de gente que sabe que está nesse estado e que precisa de ajuda, que precisa melhorar. Muitas pessoas dizem, eu não vou para a igreja porque está cheio de hipócrita. Falar, no mundo também não tem hipócrita? Tem. A diferença é que os hipócritas aqui de dentro estão tentando tirar a máscara e ter um encontro de verdade com o único que pode transformar a nossa vida. Essa é a diferença. E para viver aqui, a gente precisa amar uns aos outros como Cristo nos amou. É esse exercício que precisa ser praticado todos os dias. E aí, você precisa ir para sua casa hoje e pensar nas sementes que você está plantando, na sua vida e na vida dos outros. Qual é o tipo de semente que você está plantando? São sementes de amor, de bondade, de serviço? Ou sementes de crítica, fofoca, egoísmo e julgamentos? Que tipo de semente você está plantando? Porque a colheita que você vai fazer vai refletir a semente que você está plantando. Examine as suas ações. Como? O que você tem carregado na sua mochila? Tira a mochila. Às vezes a gente está com a mochila cheia de pedra para atingir alguém, para se defender. O que você está carregando na mochila? Às vezes tua mochila está cheia de rancor, de mágoas, de ódio, de raiva de pessoas que você mesmo construiu uma barreira de defesa e você não consegue derrubar essa barreira porque a sua mochila está pesada. Tira a mochila das costas. Olha o que você está carregando. Para que você vai fazer com tanta amargura? Com tanta falta de perdão? Com tanta dureza de coração? Tanta surdez? O que você vai fazer com essas coisas na sua mochila? Esvazia ela, joga fora. Ou, vê o que tem, põe o nome em cada uma e pede ao Senhor, Senhor, eu quero me livrar disso aqui. Eu quero me livrar dessa mágoa contra essa pessoa, eu quero me livrar
do meu coração duro quanto à Tua palavra. Eu quero me livrar, Senhor, da minha surdez, que eu não escuto quando o Senhor fala, eu não consigo ouvir. Eu quero me livrar, Senhor, da minha cegueira. Eu não consigo olhar para o meu irmão como o Senhor olha, Pai. Eu só consigo olhar para ele e criticar. Eu quero olhar para o outro como o Senhor olha e ver que ali existe um ministério para a minha vida, Senhor. Me ajuda. E enquanto você faz isso, ajuda o seu irmão a levar as cargas pesadas que ele tem carregado. Ajuda. Às vezes a gente fica irritado com um com o outro, porque acha que o outro é preguiçoso, porque o outro não se interessa, porque o outro não faz. Mas se aproxima desse irmão, dessa irmã, conhece um pouquinho da história dele, dela, vê a carga que de repente a pessoa está levando naquele momento e ajuda ela a carregar. Assim como a gente fez o exercício aqui, né? Estava pesado, pastor, está doendo o braço. Às vezes o braço da pessoa está doendo, e aí ela baixa, ela desiste, ela cai. Vai lá, ajuda, ouve, ora com ela, abraça ela com aquele abraço que o pai dá no filho pródigo quando ele volta para casa. Para que essa pessoa saiba que, olha, você pode ter perdido tudo, mas você não perdeu o amor do pai. E eu estou aqui como seu irmão, como sua irmã, para dizer a você que você é um filho ou uma filha amada do Senhor. Enfim, não desista de fazer o bem, porque o mundo tem tanta coisa ruim, tem tanta gente querendo fazer o mal, que usa a inteligência para o mal. Use as capacidades que Deus te dá para fazer o bem às pessoas, para mostrar o reino, para acolher aquele que ninguém acolhe, para amar aquele que é difícil de ser amado. A gente viu ontem aqui, no evento que nós tivemos com as crianças, aí alguns falaram assim, esse aqui é uma bênção, esse menininho aqui, é fácil de amar esse aqui. Aí tinha um outro aqui, que misericórdia, rapaz. Menininho terrível, ele não parava, ele não parava para ouvir, não queria, tirava a atenção de todo mundo. E aí a gente fala, esse menininho é terrível, pastor, esse menininho não dá, tem que tirar esse menino. Não, ele é uma bênção, ele é feito à imagem e à semelhança de Deus. Ele é um ministério de trabalho para mim, para você, para todos nós. Ele é um motivo de oração. Por quê? Porque a forma como nós vimos aqui, ele precisa de um acompanhamento um pouquinho mais de perto. E nós somos instrumentos de Deus para restaurar esta família. Imagina, tinha um monte de gente aqui ontem, e todo mundo suando com o menino. Imagina a mãe e o pai. A gente ri porque não sabe a dificuldade que é. A gente ri porque não conhece a dificuldade, o fardo que a família está carregando. E a gente pode ser instrumento para ajudar a carregar esse fardo, a aliviar o fardo. Mas a gente precisa ser instrumento nas mãos de Deus para restauração, para cura. À medida que o amor, ele ultrapassa as palavras e o pensamento e se torna uma ação na vida do outro. Amém? Quero te convidar a orar, a agradecer ao Senhor pela palavra dEle, por aquilo que Ele pôde falar aos nossos corações, pelos exemplos que nós tivemos, e que são tão vivos, né? Porque quando a gente trabalha, a gente tem mais exemplos para poder trazer e ficar vivo na nossa mente, muito claro. Senhor, louvado seja o Teu nome. Nós Te agradecemos, Espírito Santo, por falar ao nosso coração nessa manhã, neste momento de celebração. Nós Te agradecemos por nos lembrar que nós somos filhos e filhas amados do Senhor. Nós Te louvamos, Senhor, pelo que o Senhor fez, faz e ainda vai fazer em nós e através de nós. Nós Te agradecemos pela Tua palavra que nos traz à memória, Senhor, que todos nós estamos sujeitos à queda
e que o Senhor nos chama para sermos espirituais. E o fato de ser espiritual não é um motivo para me orgulhar ou agir com soberba, mas sim é um motivo para entender que eu fui preparado para ser um instrumento nas mãos do Senhor, para restaurar a vida daquele que caiu. E quando esse ou essa irmã estiver sendo restaurada, o Senhor vai entrar com um processo de cura, e eu preciso persistir naquela vida até que a pessoa esteja curada e restaurada, e elas também se tornem um instrumento nas tuas mãos para fazer o mesmo por outros. Em nome de Jesus, Senhor, nos ajuda a honrar aqueles que oram por nós, que intercedem por nós, que trabalham em nosso favor, para que os nossos dons, as nossas capacidades sejam desenvolvidas para o reino. Nos ajuda, Senhor, a honrar e a sermos gratos por aqueles, Senhor, que dedicam a sua vida a discipulados, ó Deus, a nos discipular, a nos ensinar o caminho que devemos andar, ó Pai. Nos ajuda, em nome de Jesus, a tirarmos a mochila das costas, a examinar o que tem dentro dessa mochila, que pode ser uma mochila, pode ser um coração, uma mente, Senhor, cheia de coisas que não deveriam estar ali, que já deveriam ser lançadas fora, e que tem sido apenas um peso, um obstáculo para o meu crescimento espiritual e para o crescimento espiritual da igreja. Nos ajuda a nos livrarmos dessas coisas. E, Senhor, que a gente possa aprender que quando a gente cansa, a gente tem que dar uma paradinha e descansar, e não desistir. Que nós realmente, Senhor, não nos cansemos de fazer o bem a todas as pessoas, principalmente aquelas que caminham ao nosso lado, seja na nossa família, seja na família da fé, porque são essas pessoas que estão mais próximas de nós, que muitas vezes nós ferimos, porque só olhamos as questões negativas, os erros e as falhas, e nos esquecemos de que são pessoas remidas no sangue de Jesus. São pessoas por quem o Senhor também entregou a sua vida. São pessoas que precisam ter um encontro transformador com o Senhor. São pessoas que também são amadas como nós somos amados. São pessoas que precisam ser ouvidas, acolhidas, ensinadas, ó Deus. Nos ensina a ensinar, nos ensina a amar o outro como o Senhor nos amou. E não nos permita desistir, Senhor, porque nós cremos que haverá uma colheita, e nessa colheita nós queremos muito, mas muito ouvir o Senhor nos chamando de servos bons e fiéis, e nos convidando ao descanso eterno ao seu lado. Oh Pai, que o amor de Deus, que a graça de Cristo Jesus, que a comunhão e que a consolação do Espírito Santo sejam derramados generosamente no coração da Tua igreja. É a nossa oração, Senhor, no nome santo de Jesus. Amém.